Olá, mais um podcast que você não pode perder. Um tema que você pediu sobre as mães, sobre representatividade, sobre mulheres. E a gente está aqui para fazer debate, mas também para poder fazer essa troca de informação e de formação, para a gente poder falar um pouco de conhecimento, de ciência, das nossas vidas. E aí, eu não poderia deixar de faltar nesse episódio duas mulheres queridíssimas para estar aqui com a gente hoje. E você também, olha, vai lá agora, coloca no YouTube, coloca no link, dá um like, compartilha com outras pessoas. É um programa que você está fazendo parte. Coloca aí no comentário o que você quer que a gente discute, qual o tema que você acha que precisa ser abordado, falta uma discussão legal, convidadas e convidados que você acha que a gente pode trazer, enfim. Vem fazer com a gente esse podcast. Chegou 50 minutos com Cíntia Dias e você e mais duas mulheres maravilhosas, a Ilma Oliveira, Sandra Martins. Obrigada, meninas, por estarem aqui comigo hoje. A Ilma é uma mulher incrível que eu conheço há algum tempo. Eu brinco com ela, mas ela sabe que não é brincadeira, é super sério, né? A minha militância na juventude foi no movimento estudantil. Eu comecei muito velha na militância. Comecei com 18 anos no movimento estudantil, quando eu entrei na UFG. E há um tempo, na militância, eu conheci uma mulher muito poderosa. Eu chego numa manifestação, tá lá a presidente da CTB falando com aquele movimento todo, milhares de pessoas ouvindo, e eu fiquei impressionada, né? Assim, falei, nossa, olha a capacidade que essa mulher tem de trazer a discussão e, né, aguentar firme ali naquele carro de som. Fiquei apaixonada, falei, um dia eu vou fazer um negócio desse, eu vou estar lá um dia. Então, a Ilma é uma mulher sindicalista, mãe, feminista, que tem as suas ancestralidade, os povos originários, indígena, né? E uma mulher que move bastante aí a região também do Faisoville, né? A Ilma Oliveira, seja bem-vinda, professora. Aposentada já, professora? Ainda não. Na verdade, já tem umas décadas de educação. Consegui conquistar minha primeira aposentadoria agora numa rede pública municipal, mas eu trabalho muito, né? Trabalho na rede privada e na rede estadual também. Então, haja luta para nós mulheres. É. Uma honra estar aqui, Cíntia. Né? Que bom a gente poder estar aqui ao lado dessa Sandra poderosíssima e da Cíntia Dias, que eu admiro muito, tenho um profundo respeito, minha opção política partidária é por você. Então, nós sabemos da importância que é as mulheres se unirem e as mulheres estarem na luta, porque nós não somos só a maioria, nós somos a melhoria do mundo. Exatamente. A Ilma é essa mulher que hoje está na Nacional da Intersindical, Central também da Classe Trabalhadora, que representa, que está sempre em ativa, né? E é sobre isso, como é que a gente consegue compartilhar tantos trabalhos e tanta vida com militância. A gente vai falar, quer estar um pouquinho aí, vamos conhecer primeiro, nada menos, nada mais do que a maravilhosa Sandra Martins. Se você não conhece a Sandra, tem algum problema. A Sandra é uma mulher que movimenta as estruturas, né? Já vamos lá de Angela Davis. Quando a mulher preta se movimenta, a estrutura se movimenta também, né? As correntes não permitem que a estrutura fique quieta. E Sandra é uma mulher dessa, uma mulher lá da região noroeste, que organiza outras mulheres. Conheci a Sandra na luta, na organização de mulheres, que tem se dedicado muito, né? A crianças, a juventude, anda o estado inteiro tentando resolver problema, que ô mulher batalhadeira. Sandra Martins, conhecida como Sandra Crioula, seja bem-vinda, muito obrigada, futura conselheira. Muito obrigada, Cíntia, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Eu adoro fazer programa de podcast contigo, né? Ai, gente. É muito bom, a conversa é muito boa, a conversa é muito leve. E estar ao lado de mulheres fortes, inteligentes, de luta, é muito bom, gente, é muito bom. A gente se sente fortalecida também, porque acaba que a nossa luta é solitária, né? Principalmente na região onde eu estou. É uma luta muito machista. Nós temos um coletivo na Noroeste, que é o Coletivo de Mulheres Negras Samba Crioula, a qual nós atendemos atualmente 120 mães que criam seus filhos solo. Atendemos de todas as formas, com alimento, com fralda, tudo, e com parcerias. E isso incomoda os que não fazem. Então, a nossa luta acaba sendo solitária. Mas, obrigada pela oportunidade de estar novamente podendo falar um pouco do nosso trabalho.
Ai, maravilha. Eu acho que, não sei vocês, né? Mas eu vou amar sempre ouvi-las, porque é com elas que eu aprendo, é com elas que eu me inspiro. E eu acho que a gente pode começar por aí, sabe? Eu acho que o movimento feminista, ele conseguiu dar um salto de qualidade quando ele coloca para as mulheres que é importante a gente ser solidárias e que é importante a gente se ver em outras mulheres, né? Esse discurso que é do machismo, que é do patriarcado, que as mulheres são fofoqueiras, que as mulheres são inimigas, que mulheres não ficam juntas, né? Muitas mulheres juntas, é mentira. É mentira. Todas as vezes que a gente se organiza juntas, a gente fortalece muita coisa e a gente faz muita coisa acontecer, né, Ailma? Então, Exatamente. acho que a gente pode começar dizendo um pouco sobre isso, sobre a fraternidade feminista, né? Eu penso que as pessoas que falam isso têm medo de quando as mulheres se unem, né? Porque pensa nós três unidas num Congresso Nacional. O que seria Meu isso, Deus do Ilma? céu. O que seria isso, Cíntia? Pensa nós três senadoras. Nós moveríamos o mundo, como diz Angela Davis, né? As mulheres movem o mundo, então as pessoas têm muito medo disso. Entendeu? Das mulheres se juntarem. Então, por isso que ficam dizendo que a gente se junta para fazer fofoca de forma alguma. A gente se junta para construir. E nós construímos, e a gente construindo, mudamos a vida de muitas mulheres, né? Nós conseguimos mudar a vida de várias mulheres quando nós estamos juntas. Mudou a minha. Entendeu? A Sandra me leva para o Fórum Goiano de Mulheres. A Sandra é uma das coordenadoras do fórum. Então, a militância feminista também tem culpa da Sandra. São culpadas. Vocês vão ver aqui no decorrer do programa que essas duas aqui são culpadas. Gente, ela fala isso, mas ela não se lembra que nós nos conhecemos há muito tempo. Sim. Numa luta da época do alternativo. Verdade. Não é, Ilma? Sim, nós lutávamos. Essa foi uma luta foi essa, árdua. Na luta pelo transporte alternativo. Por quê? Nós mulheres até hoje ainda sofremos, né? Mas naquela época acho que era muito mais arregado. As violências que nós sofremos dentro dos ônibus, entendeu? Os abusos que sofria dentro dos ônibus. E aí nós nos conhecemos nessa época, né, Cíntia? E há alguns anos, a gente não precisa dizer, porque senão vão pensar a idade que a gente tem. Isso aí é só detalhe, números, é só números, não faz diferença alguma. Deixa isso pra lá. Dá uma tese, assim, dá uma tese. Então, as pessoas têm medo das mulheres quando se unem. E nós nos unimos e nós conseguimos mudar. Nessa época você estava com criança pequena, Sandra. Eu estava grávida nessa época de um filho que hoje tem 24 anos. Sandra, não conta, Sandra! Contei, desculpa. Aí você também estava com neném. Sim. Pequeno. Na verdade, era a minha filha caçula. Né? Porque eu já tinha outra. E assim, com aquelas gravidez, imensa barriga. Super fácil, super fácil. Ser mãe. Estudar, trabalhar, militar e cuidar, né? Porque nós ainda permanecemos cuidando da família, cuidando da casa, cuidando dos amigos, e é isso que eu acho que incomoda, essa capacidade de múltiplas funções, múltiplos afazeres, mas que ainda nos impulsiona para lutar pela política, porque nós sabemos que nós temos que ocupar todos os espaços, e essa discussão de hoje, esse debate, eu espero que possa inspirar outras mulheres, porque nós sabemos da importância que é a nossa atuação enquanto mães, mas principalmente enquanto pessoas, seres humanos que defendem uma outra sociedade. Né? Como que nós podemos atuar e termos aí a nossa dignidade respeitada, termos o nosso papel enquanto mulher sendo valorizado não só pelos outros, mas dentro da própria família, dentro da própria igreja, da comunidade, no local de trabalho. E eu acho que a gente consegue isso, sabe? Eu acho que a gente consegue não só se reconhecer, se pertencer enquanto pessoas que podem chegar ao poder, mas tendo aí essa gratidão e saber qual é a nossa origem, sabe? A gente não esqueceu o nosso pertencimento e é por isso que tem pesquisas científicas que comprovam que onde a mulher ocupa espaço de poder tem muito menos problemas relacionados, inclusive, com a corrupção, sabe? Eu acho isso, assim, importante. Eu tive analisando alguns dados de pesquisas que provam que as mulheres que ocuparam espaço de poder na América Latina não só conseguiram administrar muito bem, mas como fizeram um processo de humanização maior. É importante. Mas, gente, uma mulher que consegue administrar uma casa com 5 filhos, entendeu? Com salário mínimo, ela
consegue administrar um país, É. entendeu? E isso causa terror, né? Constrangimento, né? Constrangimento Porque é nesse isso. povo machista. Isso causa. E aí, quando a gente fala de mudar, a gente não. Aí, uma falando de filhos e tal, a gente não muda pelos nossos filhos. Nossos filhos estão ali, nós trabalhamos, nós mudamos pelo filho das outras. Sim. É, Entendeu? E enquanto a gente está lá mudando pelo filho das outras, as outras estão cuidando dos nossos filhos. também, é. Não é? É isso mesmo, sabe? Eu criei 5 filhos. Então, assim, se me perguntarem como é que foi a infância dos meus filhos, eu não me lembro. Porque eu estava na luta. Lutando por creche na região noroeste, lutando por escola de qualidade, lutando por transporte de qualidade, lutando por moradia. Então, eu não me lembro da infância dos meus filhos. Eu via meus filhos dormindo, eu via meus filhos acordando de manhã, eu correndo, levando para a escola. Então, é essa luta. É. A luta é E não é uma nossa coisa que a por gente outras. quer, né, Sandra? De Ou, forma né, Ilma? alguma. Faço, não, eu Sim. vou escolher ser mãe, e com os meus filhos eu vou fazer a luta, porque eu acredito, porque eu quero. Não é uma coisa que a gente quer, né? A gente tá falando que a gente é levada a isso. É uma estrutura tão doente, a estrutura patriarcal, a estrutura do machismo, ela não divide, não nos coloca como escolha, né? Sim. Vamos dividir os problemas, vamos dividir aqui a criação dos filhos, De né? forma alguma. Vamos dividir as tarefas domésticas, vamos dividir o trabalho, né? Não coloca isso, né? Mas uma imposição muito grande para as mulheres e a gente ainda se vê com esse compromisso, porque não é por vontade. Eu, sinceramente, eu não me tornei militante por livre e espontânea vontade, mas por um compromisso de que isso fosse passado, né? Que esse sistema de opressão fosse superado, que as mulheres tivessem mais representatividade, mas tivessem mais direitos. A gente está falando de direitos, porque, Sandra, você está com 120 mulheres hoje organizada no coletivo Sambra Crioula. E você acabou de dizer, são mulheres solos, são mães solos. Mãe que cria seus filhos solo, que foram abandonadas pelo companheiro quando estava grávida, ou saíram de um relacionamento violento, entendeu? Ou morava com a mãe faleceu na pandemia, os pais faleceram e ela teve que cuidar dos filhos dela, do filho da irmã que também faleceu. Então, assim, é um círculo e a gente tem que cuidar dessas mulheres. E doía quando você olhava e você falou, olha, eu chegava, via minha criança só um pouquinho, às vezes dormindo, às vezes acordado de manhã. Doía. E dói até hoje. Quando o meu filho Yuri falou para mim assim, mãe, eu não me lembro, porque hoje você vai nas suas netas, ver suas netas apresentarem no Dia das Mães. Eu não me lembro de ter te visto no Dia das Mães. Até hoje ele me cobra isso. Eu falo, claro que eu te vi, meu filho. Eu fiz um aniversário para você de 9 anos. A única vez que eu te vi na escola foi meu aniversário de 9 anos. Meu filho tem 30 anos, não é, Ilma? E essas cobranças, elas marcam, né? Mas também, quando ele falou para mim, nossa, mãe, é tão bom quando eu te vejo com o microfone gritando e dizendo que não permite a morte de um povo negro, eu tenho orgulho disso. Então, o que você não fez para mim na escola, não está lá no Dia das Mães, você faz agora por outras mães. Então, é muito bom para mim isso. E é o reconhecimento, né? Então, Você sente, arrepende de vez em quando, Ailma? Assim, é claro que existem momentos de dor, né? Por exemplo, quando eu tive a minha filha, com 20 dias de nascida, eu estava correndo para pegar ônibus, para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, e o leite derramava dentro do ônibus. Então, eu chorava por saber que a minha filha estava deixando de mamar em mim para tomar um outro leite, né? E isso é doído. Então, assim, a gente não esquece dessas marcas. E essas coisas, né? Desses momentos que a gente deixou de estar na escola, desses momentos que a gente deixou de acompanhar. Mas tem uma coisa que eu sempre falo e as minhas filhas reconhecem. Os momentos que a gente estava junto sempre foi de qualidade. Sabe, assim, de autenticidade, de amor, de carinho, de respeito. Tanto que as minhas filhas acabaram seguindo um pouco a mãe. E a gente vai vendo, né, esse percurso aí. E, assim, e de muito respeito, né? Porque a gente, mesmo na época sendo criticada, né? Porque a gente é muito criticada, muito cobrada pelos outros, mas as pessoas passam a ver a importância daquilo depois com as políticas públicas que a gente conseguiu. Exatamente. Hoje ainda temos um país profundamente desigual, ainda temos muita falta de respeito de política para as mulheres, mas a gente já avançou e esses avanços foram conquista da nossa luta. Quando a gente lutava lá no transporte alternativo, por um transporte digno e de qualidade, era para que nossos filhos pudessem ter o direito a ir para a escola no transporte público.
o direito às mulheres de serem respeitadas no transporte. Então, não está bom do jeito que a gente gostaria, mas melhorou. Né? Mas houveram avanços e eu acho que isso tem um significado. Uma outra questão, para mim, muito importante foi a nossa luta na educação, né? Porque quantos anos a gente lutou para que as crianças pudessem ter direito ao acesso, né? Na minha época de estudante, a gente não tinha escola, não tinha direito ao acesso. Teria que fazer um vestibular para ir para a segunda fase do ensino fundamental, ou seja, não tinha escola para todos. Então, hoje tem. Então, assim, ainda não é a escola dos nossos sonhos, mas já melhorou, né? Nós não tínhamos direito a um piso salarial para os professores, então nós conquistamos um piso salarial do magistério. Então, assim, neste país, com mais de 5.500 municípios, muita coisa avançou, né? Muita coisa avançou e as mulheres podem ter voz e vez. Nós precisamos que essas mulheres estejam unidas, organizadas dentro do bairro, dentro do sindicato, dentro dos partidos políticos e aí se empoderando cada vez mais para a gente dar conta de um projeto de país que nós queremos, de um projeto de mundo que nós sonhamos, né? E eu tenho certeza que a gente vai conquistar à medida que a gente se une, à medida que a gente vai se empoderando. Não, e a gente ganha muito com isso, né, gente? Porque, olha, tudo isso que você acabou de falar, a Sandra e a Ilma, né? É muito verdade e é concreto, assim. Porque a gente está falando que a gente tem creche, a gente está falando que tem melhorias de condições de... A gente tem professores na sala de aula, né? Eu entrei na universidade sem ter todos os professores, sem ter nunca passado por geometria, por exemplo. Fui fazer cursinho depois, porque eu nunca tive a oportunidade de ter na sala de aula, porque faltava o professor de matemática, entrava de inglês, cobria o horário. E isso hoje não existe mais. Né? É claro que ainda tem professores que estão numa área e atuando em outras, né? Tem, mas é fato que essa matéria ela é lecionária, ela existe. Os concursos públicos. Não, gente, uma conquista maravilhosa que nós temos é a segurança alimentar na escola. Exatamente. As crianças têm direito de lanche. Eu trabalhava na unidade de PET. E as crianças chegavam lá quase desmaiavam, que a gente tinha que correr e dar comida para eles, que eles passavam a manhã inteira na escola. Não tinha um lanche digno. Deu duas bolachas e um copo de suco. Isso não é Isso não tinha lógica. Para criança, isso, que anda e corre e brinca. E isso nós conquistamos com o quê? Com políticas públicas, com conferência de segurança alimentar, né, Ilma? Mulheres. Indo lá, mulheres, porque quem estava lá éramos nós, as mães. E os nossos filhos estavam lá com a outra cuidando. Exatamente. Quantas conferências? Quantas brigas em conferências que nós tivemos, entendeu? Para adquirir. Mas hoje não, hoje tem escola de tempo integral. Hoje eu pergunto para minha neta, Lara, e aí? Não, vovó, eu cheguei na escola, eu tomei café, e depois eu tomei um lanche, uma fruta 9 horas, eu almocei. Tem uma nutricionista para essas crianças. Olha que conquista que nós tivemos. É maravilhoso? Tá bom? Tá, mas não tá perfeito ainda. Não é ainda o que a gente quer. Tem muita luta para se conseguir, porque também nós temos muitas crianças fora de escola. Exatamente. Nós temos muitas crianças que estão em casa com fome. Então, essa segurança alimentar também não tá para todos, né? Não tá para todos. E ela também não é uma garantia dada assim, ao longo do tempo, né? Vira e mexe, a gente vê várias denúncias, né? Falando da insegurança alimentar nas escolas, né? Então, a gente, além de fazer a luta, ainda tem que ficar de olho, tem que ficar o tempo todo vigia, porque... e é por isso que a gente não tem esse descanso, né? Não tem como fazer esse descanso. E é por isso também que a gente faz a luta, porque a gente entende o quanto dói ver uma criança com fome, uma mãe indo trabalhar, né? Com 20 dias de nascimento, né? Dói. Sem licença maternidade. Sem licença. A Sâmia, a deputada Sâmia e a deputada... Eu esqueci agora, enfim. Foram 2 deputadas do PSOL. A Talíria, exatamente. Eu vi a reportagem. Que entrou, né? Sim, que conseguiram agora a licença maternidade, porque senão era falta. Porque parlamentar não pode ser mãe. É uma lógica. Como? É uma lógica muito dolorosa e muito doída, porque é uma lógica onde o espaço público não é um espaço para as mulheres. Então, não pensar em as mulheres reproduzem, a mulher engravida, então tem que ser mais barato. Bom, ela engravida, essa pessoa vai crescer e vai trabalhar. Sim. Ela está dizendo que a mulher tem a capacidade de fazer o mundo continuar girando, sendo o mundo, né? Nessa formato que a gente entende, né? Nem defendendo um outro sistema, não. Para defender o sistema capitalista, a gente tinha que defender as mulheres. Então, se é uma lógica tão
desumana, que eu acho que é muito irracional você pensar que criminalizar as mulheres, porque as mulheres ganharem menos, porque elas engravidam, Porque menstruam. porque menstruam, né? Então, Uhum. assim, que é frágil, frágil. Que fragilidade, cria um filho. Vai lá criar um filho para ver se é frágil, né? Vai lá levar a criança para a escola, garantir que ela volta, garantir que ela esteja vestida, garantir que ela seja educada e ainda fazer a comida, lavar a roupa, organizar a casa, cuidar do pai, da mãe, da sogra, do tio, né? A capacidade de trabalho que é colocada na mulher é sobre-humana. Sim. É sobre-humana. Você imagina que em pleno 2023, na Câmara de Goiânia, não existia um fraudário, Sim. não existia um As meninas falaram brinquedoteca. sobre isso, Não né? existia isso, gente. Agora, com a Não. vereadora que está lá, que começou a organizar. E as Entendeu? roupas exigidas eram paletó roupas e exigidas. gravata. Entendeu? Não podia entrar. Você lembra disso? Nós trabalhamos Eu lembro, juntas trabalhamos, na né, Câmara. Você não podia ir com uma saia mais curta, porque você não podia ir na plenária com aquela saia. Era assim, era um absurdo. Ainda é um absurdo, Sim, né, gente? sim. Porque O espaço é machista. o espaço é machista. espaço é machista. Acho que não se cria esses espaços pensando nas mulheres, né? Não se cria pensando. A Sandra estava ali fazendo a unha, ela saiu de lá e veio com a unha sem fazer. Entendeu? Eles não se criam esse espaço pensando Não. nisso, que a gente tem o direito de ir e vir do jeito que nós estivermos, né? Sim. Entendeu? Não É colocado entendeu? um patamar Um muito patamar, alto, né, pra gente entendeu? alcançar. E se Então, você assim, para você estar no espaço público, você tem que falar bem, você tem que Sim, fazer não sei o quê, você não pode ter Entendeu? filho, porque a questão do tempo é primordial. Verdade. Aí eu estou fazendo Filho. um trabalho, Sandra, no mestrado, que é sobre gênero, né, e o local de trabalho. E as condições de trabalho, o mundo sindical. A maior reclamação das mulheres sindicalistas, e eu acho que vai ser de todas as mulheres que ousam a estar no espaço público, é o tempo. O tempo, primeiro, não é respeitado, então tem reunião 9 horas da manhã, começa 11. E ela tem que buscar a criança na escola. Sim. Segundo, eles já falam, os homens já falam isso pra ela. Olha, pra mulher é muito difícil, porque você tem que ter disposição de tempo. Cara, ele quando sai do trabalho e vai ficar à disposição do sindicato, ele fica à disposição do sindicato. Ela Sim. quando sai do trabalho e fica à disposição do sindicato, ela fica à disposição do sindicato, mas continua Sendo a mãe, sendo Uhum. a dona de casa. A É sobre militante, isso. a É militante, sobre porque isso. nós somos militante 25 horas, né? Porque não é 24, né? Sim. Nós somos militante 25 horas, o tempo inteiro, né? Mas isso que você estava falando, Cíntia, primeiro essa conquista do direito ao trabalho, né? A política das mulheres na empregabilidade e no trabalho digno ainda precisa avançar muito, Nossa, né? Primeiro que as jornadas exaustivas faz isso, não só traz problemas para a mulher ser humano, mas para a sociedade. Porque quanto maior a jornada, mais adoecimento, piora a questão cultural, pior toda uma questão não só de saúde física, mas a saúde mental. Então, nós precisamos pensar que, de fato, essa sociedade precisa ser reconstruída valorizando o ser humano. Né? E a gente lutava, há algum tempo atrás, pela redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Lamentavelmente, as péssimas condições de trabalho fazem com que as pessoas, ao conseguir um meio emprego ou um trabalho com a jornada menor, de arrumar outro emprego. E outro. Então, por isso, você me perguntava aí sobre a aposentadoria, mas nós, professoras, somos obrigadas a dupla, tripla jornada de trabalho. Trabalho E fora de ainda, casa. Então, assim, como é a nossa atuação na política tendo 3 jornadas? 3 jornadas. Então, assim, parece que impossível, mas são muitas mulheres. Muitas mulheres, mães, e que são obrigadas para tentar sobreviver economicamente e ainda ser respeitada. Sim, tiro pela minha filha, que é enfermeira, e tem que ter 2 empregos. Isso é porque não tem filho ainda, hein? Mas cadê? Para Cadê o poder piso? garantir que vai Cadê comprar o uma piso? casa. Para garantir que vai ter uma vida digna para quando quiser ter um filho, ter pelo menos o direito de ter só um emprego, né? Assim, isso na saúde e na educação já é histórico. Mas agora, com as novas tecnologias e o trabalho à distância, as pessoas estão trabalhando mais
e inclusive trabalhando em casa, né? Porque, ou seja, você deixa o trabalho regular e vai para o trabalho informal e fica 24 horas na internet. É um absurdo, mas infelizmente nós temos isso daí Com acontecendo. prática, né? E aí, às vezes, estando em casa com os filhos, não estamos. Exatamente. E isso vai criando uma sociedade doente, né? Sim. Vai adoecendo, né? Vai adoecendo. Entendeu? Tá aí, ó, o Tem resultado das uma- unidades dos CAPs. Lotada, gente, lotada. Eu moro próximo a um. Eu falo, gente, mas não é possível que tenha tanta gente precisando de tratamento igual tem aqui nessa unidade. E vai adoecendo. É, Adoece porque minha mãe tá aqui, mas minha mãe não tá. exatamente. Entendeu? Não, e ela Adoece- também, né? E a gente E que é adoece a mãe mãe também, né? também. Porque Sim, assim, você tem que fazer um sim. trabalho, entregar um trabalho. Uhum. Mãe, onde está isso? Mãe, onde está aquilo? Aí o marido chega, a janta tá pronta, né? E aí, fez não sei o quê? Já fez as compras, né? É. E muitas vezes esse trabalho não pago não é tido como trabalho. Verdade. Não é tido como trabalho, né? Uhum. E ele é muito mais exaustivo do que muitos trabalhos, né, que a gente desenvolve Sim. fora de casa. E a autoformação que a gente procura fazer para a gente dar conta do trabalho. E você está em casa estudando, mas as pessoas não reconhecem que aquilo ali é um importante. trabalho, É um trabalho. exatamente, né? Acha que você pode deixar. E a outra coisa também, que geralmente a mãe, né, uma mulher que se casa mais jovem, e aí você pode me dizer se isso ainda é assim, né, Sandra? Ela casa muito jovem, vai cuidar dos filhos, o marido vai trabalhar fora para poder garantir a casa. Quando ele tem uma estabilidade, ele costuma deixar a mulher com os filhos. Sim, Né? mas é Só isso. que aí tem um problema, ela deixou de fazer a vida pública. Então ela deixou de estudar, ela deixou de se profissionalizar para fazer o trabalho não pago e garantir que ele fosse todos os dias bonito para trabalho, fosse limpinho, que as crianças tivessem alimentado. Quando chegar né? a comidinha E tá aí, a hora que ela pronta. envelhece, ele larga e ela vai ter que arrumar outra coisa para fazer para poder continuar a viver. Só que tem um problema, além da idade, ela não tem qualificação. Então, como é que a gente precisa discutir sobre isso, né? Sim, Sobre a sim. importância do trabalho não pago, porque ela deixou a vida dela para fora, para a vida pública, para garantir a vida de todas as pessoas que estavam dentro daquela casa, da família, né? Eu penso que nós precisamos se criar, né, um projeto de lei, apresentar para que tenha uma aposentadoria para essas mulheres, para que ela tenha uma renda quando o marido for embora, para que ela volte a estudar, para que ela volte. Porque o que tem? Vamos esperar quando ela completar 65 anos para arrumar um BPC para ela, porque ela nunca teve nada. Aí os filhos vão embora, os filhos se casam e ela fica lá sozinha, sem a qualificação, entendeu? Sem um trabalho digno, sem nada, e é o adoecimento, né? E sem o dinheiro para o remédio. E sem o dinheiro para o remédio, nas filas das unidades de saúde, É. entendeu? Tem uma pessoa que vai na unidade de saúde todos os dias, e a minha amiga fala, Sandra, ela não vai lá, eu tenho 60 e poucos anos também, ela não vai lá nem para pegar remédio, ela vai lá porque ela é sozinha em casa, e ela vai lá só para conversar. Aí ela fica, espera, consulta com a médica, ela não tem nada. Ela consulta, ela vem com a receitinha dela. A médica um dia passou água doce para ela, porque ela não tinha mais o que passar, gente. É ruim? Não, não é ruim. Foi criatividade da médica. Porque o que a médica ia passar para ela? Ou ela sai de lá contrariada. Mas a gente Então, precisa isso, né? Isso entendeu? precisa. As relações humanas, o que é relação humana mesmo, ela Uhum. precisa, algum momento, ser identificada como um valor que ela tem, Sim. né? De saúde, de qualidade de vida. Então, se você precisa comer, alguém faz essa comida. Sim. E isso é trabalho. Se você precisa vestir uma roupa limpa, alguém faz isso é trabalho. Então, esse trabalho não pago, ele tá errado. Porque tem alguém usurpando desse valor. Sim. Alguém tá lucrando com isso. Porque você chega arrumado, você chega com a comida, você chega forte para trabalhar, né? Alguém tá ganhando com esse Alguém tá trabalho não cuidando pago. disso, né? Então, nós mulheres precisamos, eu acho que a gente precisa mais do que nunca discutir essa relação do trabalho não pago, porque nós alimentamos o sistema. Sim. A gente fortalece o sistema. Então, isso precisa ser reconhecido. E aí, essa aposentadoria, ela precisa ser reconhecida porque nós fizemos, sim, o papel de deixar todo trabalhador e toda trabalhadora de pé de manhã. E bem vestido, e arrumadinho. Então, isso é trabalho.
Esse trabalho tem que ser, né? Tem que ter Necessita. retorno. Verdade. Porque eu gastei a minha vida com isso, o meu tempo com isso. A Silvia Frederici, que é uma italiana, que fala muito sobre isso, sobre a discussão do trabalho não pago, né? E que no mundo inteiro é assim. E o trabalho não pago ele é feito por mulheres. A maioria, mulheres, né? Verdade. E o grande problema é o desdém de que se faz. Ele parou. Volta. Então tá. Olha eu bebendo água aqui. Vai. Ela quer pôr alguma coisa na boca. O microfone. Não, Diga. Eu ia falar sobre o desdenho que se dá a essa pessoa quando ela deixa de produzir. Isso. Porque você está ali até uma determinada idade, você está Ativa. ativo, todo mundo, nossa, que é maravilha, ótimo. a comida, a roupa limpa, tudo. Verdade. Mas depois, quando a pessoa não consegue mais produzir, ela é não só ignorada, mas ela sofre violências. São muitas as violências que as mulheres sofrem quando passa a terceira idade sem conseguir trabalhar para os outros nesse trabalho não remunerado. Então, lamentavelmente, a gente precisa verificar como tratar essa pessoa que dedicou a sua vida inteira trabalhando para a família, trabalhando para um coletivo da sociedade e que depois não consegue mais produzir. Não tem reconhecimento. Eu chego no lamentável. local- Esquecida, né? Fica Esquecida. esquecida. Chego no local com a sua idade, eu tô de 68 anos, 63. Ah, não, você tá velha demais. Você não dá conta de lavar uma xícara mais, não. Não, vai ficar na sua casa, vai fazer crochê, vai fazer tricô. Como assim? Como assim? Eu produzi minha vida inteira, então eu consigo sim. Tá? Eu consigo lavar uma roupa, eu consigo lavar uma xícara. É né? outro problema, E né, Priscila? Porque para as mulheres negras, o trabalho vem muito antes. Bem Né? antes. Você começa com 4 entendeu? anos, 5 anos, você já tá arrumando casa, já tá Sim. cuidando da irmã, do irmão mais jovem, ajudando em casa. Uhum. Então, assim, a carga do trabalho é muito mais pesada por muito mais tempo. E é Verdade. isso. E aí, até os 65 anos, você ainda precisa ser produtiva, porque você precisa comer, você tá viva. Com certeza. Você tá viva. Não conseguiram ainda E- te, né? E aí, é sobre isso, gente, né? Essa Verdade. relação de trabalho, nossa, e aí o que a Ilma traz também, é muita coisa, é muito horário, o horário é muito curto para a quantidade de carga que a de gente coisas, tem. de tudo que carregamos, né? É, De tudo de que trabalho. carregamos, entendeu? E aí a gente precisa ter representatividade para poder discutir sobre isso. Sim. E aí, defender que tenhamos uma jornada digna, um salário digno, porque nós precisamos de praticar esportes, nós precisamos ir a bons lazer, shows, a Ai, bom ó, teatro, tanto de a um bom música, show. nós precisamos namorar, beijar na boca, Aham, faz dançar. parte. Então, assim, a vida, ela Precisamos exige viver. que Uhum. tenhamos esse tempo, inclusive as nossas viagens. E aí eu acho que tem que ter um coletivo de mulheres, assim, muito Também bem acho. organizado, para poder não só fazer a defesa política, mas para praticar, para que a Aham, gente concordo. possa estar aí nessa Concordo vida plenamente, Ilma. sendo feliz, porque nós queremos a felicidade geral, nós queremos. Agora, nós temos que praticar a nossa felicidade. Verdade. E, gente, e nem isso a gente tem esse direito. Você Oh. senta no boteco, o que os outros falam pra você? Se Minha eu sentar, filha. se eu sentar no boteco, mas você já tá bebendo? Como assim? Você já tá bebendo uma hora dessa? Por que eu já não posso estar bebendo? É. Eu posso sim. Você tá pagando a não. conta, mas você tem que dar a explicação. Se posta uma foto lá, nossa, mas de novo? Como assim de novo você tá bebendo? Você não tava bebendo quarta-feira, Ilma? Hoje você tá bebendo de novo, Ilma. Entendeu? Então é assim. E aí a gente tem que estar dando essa resposta para a sociedade o tempo inteiro. Ou você tem que estar produzindo e mostrando que você está produzindo, né? Ou você não tem o direito de sentar ali e tomar uma cerveja de qualquer sem jeito ser tá errada. criticada. De todo jeito você está errada. Entendeu? Senta no bar. E se você senta no bar sozinha, então? Viaja, aí a Nossa. pessoa viaja, posta foto viajando. Nossa, tá ganhando bem, não sei o quê. Viajando sozinha. Ah, não, ela não está sozinha, não. É. Não, ela não pode estar sozinha. Deve ter alguém bancando ela. Porque ela não tem essa capacidade Exatamente. de pagar a viagem As dela mulheres sozinha. não têm capacidade Quem tá- de ficar sozinha, Quem ainda tá feliz. com você aí, hein? É. Não, eu tô sozinha. Ah, mentira, você não viajou sozinha. Infelizmente, assim, não é isso, Ilma? esses questionamentos, Uhum, eles é o perpassam, tempo inclusive, inteiro. às vezes, pessoas próximas da gente. E a gente que está na luta, a gente não tem só...
que mostraram. A gente tem que ser feliz. Eu falo para as minhas filhas, é preciso que nós, mulheres, tenhamos saúde. Né? Sim, Saúde sim. depende muito dessa nossa capacidade de aproveitar a vida. Nós não sabemos o que pode nos acontecer amanhã, isso é o certo. E uma coisa que eu aprendi com um amigo, Fábio Tokarski, que ele dizia o seguinte: o que existe igual para todos, sejamos pobres, ricos, é o tempo. É o tempo, Olha, verdade. o nosso tempo, ele é precioso. Então, nós precisamos aproveitar o tempo. Com Né? qualidade. Daqui até 2024, faltam poucos dias. Né? E daqui Verdade. até 2024, nós temos que aproveitar esse tempo, não só discutindo a política, mas fazendo política, elegendo mulheres fortes, combativas, guerreiras, como a Sandra para o Conselho Tutelar. Exatamente. Como Importante. essa mulher que eu queria ser nossa prefeita de Goiânia, Nossa! Cíntia Eu- Dias, a gente lutando. Por quê? Porque a nossa cidade merece. É. A nossa cidade merece políticas públicas para as mulheres e para todas as outras pessoas. E aí é a grande oportunidade que a gente tem. É nos organizando, nos solidarizando, né, praticando de fato aquilo que a gente sonha nessa perspectiva dessa construção aí. Mas nós temos que achar um tempo. É. Né? E a gente faz isso com possibilidade, porque eu conheço as duas são pessoas públicas, né? São mulheres públicas, que já estiveram por vários momentos à frente de conselhos, de entidade sindical, de organizações públicas, né? E quando estão lá, fazem a diferença. Trazem representatividade, garante representatividade, sim, mas mais do que isso, garante direitos. Né? Então, quando a gente tem mulheres discutindo sobre a sociedade, não é mulheres discutindo sobre as mulheres, mas mulheres discutindo sobre as mulheres, sobre a vida, sobre a relação de trabalho, economia, sobre a sociedade, a gente tem um avanço, e é isso que você trouxe no começo desse programa, desse episódio, né, Ailma? As mulheres, quando elas estão no poder, elas conseguem sim fazer com que a administração seja efetiva, seja entregue um serviço de qualidade, porque elas têm esse compromisso. Verdade. Nós temos esse compromisso de construir pontes, né? De construir muito mais pontes do que muros. E o machismo é tão assim que eles não conseguem ver isso. Que nós não melhoramos só a vida das mulheres, mas também nós melhoramos a vida deles. Sim. Entendeu? Porque a partir do momento que uma mulher está no poder, ela vai lá para balançar as estruturas. Entendeu? A partir do momento que nos dá poder, a partir do momento que uma Sandra é eleita conselheira na região noroeste, vai fazer uma diferença lá. Entendeu? Já estou indo assim com 1000 pensamentos de mudança para o conselho, de várias coisas. Mas o machismo é tanto que um ser humano teve a capacidade de me ligar exigindo que eu retirasse minha candidatura para apoiar um homem que ele queria que fosse o conselheiro. Para você ver. E aí eu falei, gente, eu devo fazer muito a diferença mesmo. Eu não vou retirar. Porque eu sei o motivo que eu estou aqui. Entendeu? O motivo, eu tenho de base. Eu sei que tem gente que confia no que eu vou fazer. Tem pessoas confiando em mim, tem pessoas confiando na minha eleição. Tem pessoas confiando que eu vou chegar lá e vou fazer a diferença. E esse machismo é tão arregado que eles não entendem, né? Que nós lá mudamos a vida deles também. Que tem de ligar para você e falar isso. Assim, tranquilo. Eu duvido que faça isso com os homens, dessa forma. Alguma. Olha, por telefone. Olha. Ô, fulana, eu tô te ligando porque nós estamos entendendo que tem um nome melhor na sua região. Retira sua candidatura e vamos apoiar ele. Não. Falei, você está falando com quem mesmo? Não, você deve estar falando com a pessoa errada. Só não assim, é comigo. Sandra, não. Porque fulano tem um sonho de ser conselheiro. Eu falei, ele tem um sonho? Eu tenho um trabalho. Ele fica sonhando. Gente, eu tenho um trabalho. Eu tenho um sonho, fulano tem um sonho de ser conselheiro. Ele tem um sonho. Eu tenho um trabalho. Então eu estou em cima do meu trabalho. Deixa ele em cima do sonho dele. Mas no movimento sindical é diferente, né? É diferente? Os homens deixam a Ailma entrar. Todos os lugares que ela esteve até agora. Vocês. Não foi conquista. Eu quero me filiar do movimento sindical. Como é que eu faço? Pensa no movimento machista, dificílimo, mas que as mulheres vão ocupando os espaços. Ao ocupar, elas incomodam, né? Nós sabemos muito. Que esse incômodo... Agora, mais triste, não é só o machismo dos homens, é o machismo das mulheres. Sim. De algumas companheiras que né? reproduzem. Porque eu falo, nós somos a maioria da sociedade. Então, nós somos mães
de da homens. outra metade. Nós somos irmãs, nós somos esposas. Então, nós precisamos compreender e fazer com que eles compreendam que nós queremos que eles sejam felizes. À medida que eles enxergarem esse papel e o potencial de unidade que nós temos e de busca dessa sociedade mais justa, eles possam refletir, né? Não são nossos donos, não podem querer dominar nossos corpos, não podem dominar nossas mentes. E nós não podemos permitir que esse domínio ainda aconteça nessa sociedade. Nós queremos avançar muito mais num outro modelo de sociedade, mas nós sabemos que nessa é possível conquistar, no mínimo, igualdade de direitos. Né? No mínimo, igualdade de direitos. Então, assim, já avançamos, mas precisamos avançar muito na prática. Né? Na prática, o movimento sindical é machista, a escola é machista, as reproduções, elas acontecem ainda contra as mulheres. Então, nós precisamos trazer esse pessoal não só para essa discussão sobre o nosso empoderamento na política, mas a nossa dignidade de vida. Acho muito importante isso, porque a gente falar sobre isso, né? A gente está falando de uma capital que é extremamente violenta às mulheres, né? Que a gente não tem uma Secretaria Estadual da Mulher, que a delegacia está há anos aí fazendo aniversário, em reforma. Então, que as políticas públicas são muito frágeis. E a gente tem pouca representatividade na Câmara Municipal de Goiânia. Nós temos 2 mulheres, né, hoje eleitas. 3. Eram 3, eu não sei se ela saiu, 3, voltou. não, Já... não saiu ainda. Então, não, 3 mulheres, dos 35 vereadores, né? Um absurdo, né? Algumas delas, por exemplo, uma delas em especial, é uma ótima reprodutora do machismo. Né? Não acredita, não consegue entender o tamanho da distância que ela está, a representatividade das mulheres está naquele local. Não consegue admitir aquilo, né? Eu não sei se é por dor, talvez assim, a pessoa reconhecer a realidade dói, machuca, porque a realidade é cruel, ela é violenta, né? Mas isso dificulta muito mesmo a gente poder contar com todas. Então, não é sobre isso. É sobre tentar fazer com que todas nós, né, entendemos o nosso papel dentro da sociedade, de também ter direito à voz, também ter direito à representatividade, também ter. Não é nós no lugar deles, né? Não é isso, né, Ailma? É o contrário, a gente fazer parte, por exemplo, do movimento sindical, a gente garante que as mulheres participem das assembleias, porque a gente pensa nelas antes da gente fazer a convocação. Então, tem parque, tem uma área lá para ter uma equipe para poder ficar monitorar as meninas, as crianças, né? E enquanto a mãe pode ser sindicalista um pouco. Ou pode defender e o melhor horário para ela poder participar. E ela vai defender o trabalho de todo mundo. Ela não vai defender o trabalho dela. Ela vai defender o trabalho de todo mundo. A partir do momento que as mulheres têm uma condição melhor, garantida, econômica, ela contribui para casa. Então, todas as pessoas envolvidas são afetadas, né? Então, quando a gente está falando de mulher, a gente não está falando só do gênero mulher. A gente está falando do papel da mulher e a condição que ela dá para a vida funcionar. Né, para toda a sociedade funcionar. Então, acho que a gente precisa realmente, assim, de ter representatividade, e não é só de mulheres pretas, de mulheres indígenas, de mulheres quilombolas, né? Eu estava lendo uma matéria, só teve 2 prefeitos até hoje no país quilombola. Cavalcante foi a primeira vez, um quilombola, Vilmar Calunga, né? É sobre representatividade. Verdade. E aí, se eu tivesse em Cavalcante, tivesse uma mulher que não tivesse discutindo sobre os povos originários daquele espaço, e o Vilmar, eu vou votar numa mulher? Não, eu vou votar no Vilmar. Porque não é sobre isso. Não basta ser mulher. Exatamente. A gente tem que entender que o feminismo não é exclusão dos homens. De forma alguma. Não, é dizer que a gente pode caminhar junto com o Vilmar. Que a gente pode compor o governo dele. Que a gente pode estar nas mesmas fileiras da luta, né? Acho que... E a nossa luta é essa, né? De conscientizar as mulheres da necessidade de eleger uma mulher. As mulheres têm muita dificuldade de votar em mulher, gente. Eu não entendo qual é essa dificuldade. Entendeu? Assim, de acreditar que nós fomos lá e que nós conseguimos mudar.
que nós conseguimos balançar as estruturas, que nós conseguimos criar espaço para mulheres dentro de câmaras municipais, de câmaras federais, entendeu? Dentro dos governos. E aí, a partir do momento que nós não estamos lá discutindo essa política, a partir do momento que a gente não tem o poder da caneta, né, Ilma? A gente perde muito com isso. Então, nós precisamos fazer essa conscientização. Nós que somos formadores de opinião, gente que está lá na base, tem que estar tendo essa fala sempre. Tem que ir para a base, sentar com essas mulheres e dizer, você que sai 5 horas da manhã e pega o ônibus para ir trabalhar na casa de outra mulher, você precisa eleger essa mulher. Eleger uma mulher, por quê? Para mudar a sua Para a gente a falar sua sobre os condição, nossos direitos, né? falar sobre o seu direito. É isso entendeu? mesmo, Sandra. E parar de precisa discriminar outras mulheres. Parar. Quando eu vejo, por exemplo, uma professora numa escola mais preocupada com a roupa que a aluna está vestindo do que com o conteúdo que ela pode produzir, isso me preocupa, me angustia. Porque, assim, nós mulheres precisamos compreender a vida e lutar pela vida. Agora, lamentavelmente, nós ainda temos uma ausência de formação cultural e de respeito aos nossos corpos. Por quê? Porque a senhora quebra paradigmas, vivemos né? numa falsa moralidade. Então, eu não posso permitir. Então, não pode entrar com uma calça jeans com um buraco. Então, as escolas não permitem estão proibindo entrar de chinela. Então, assim, as coisas a calça é velha e rasgou. absurdas acontecendo. Sim. Por quê? Porque aí você tem um falso moralismo determinante, inclusive na defesa do machismo. Exclui, né? Na defesa do machismo. Exclui a Ilma. A minha mãe é costureira. Aliás, acabou com a vida dela em cima de uma máquina, porque costura não é uma coisa fácil, Não, né? E ela passava horas e horas costurando. Então, quando eu comprei uma mochila para ir para a escola, eu estava na faculdade. Sempre foi sua mãe que fez. Sempre foi ela que fez. Então, assim, eu sou mais velha, mas a minha irmã do meio é maior. Então, ela usava a calça. Aí, quando não servia para ela passava para mim. Quando não servia para mim, passava para mais caçulinha. E aí, virava mochila, virava bolsa, virava outra coisa. Então, se a criança que não tem condições, ela é excluída. Porque ela tem um buraco na calça. Infelizmente, nós temos portas fechadas nesse momento que a gente está defendendo a inclusão, triste, que a gente está defendendo um outro modelo, mas é lamentável. É muito triste. Tá vendo por que a gente tem que estar lá? Porque isso é importante. Discutir sobre o buraco da calça da aluna e do aluno é importante. A gente está falando sobre classe social também. Olha, uma coisa é estética. E aí, tudo bem, isso não vai mudar em nada, né? Que é isso que você trouxe. A pessoa tá com a calça rasgada porque gosta, tá na moda, e a escola estiver mais preocupada com isso do que com o conteúdo, já tem um problema. Sim. Mas antes disso, é as condições. As condições dadas podem ser outras. A proibição do boné. Né? Eu já tive um estudante que eu tive que barrar a coordenadora porque ela puxou o aluno, que o aluno entrou com o boné, ela arrancou o boné da cabeça do aluno e o aluno chorou muito na frente dos coleguinhas porque ele estava com a cabeça raspada e o pai tinha raspado. E essa criança foi violentada 2 vezes. Foi violentada em casa e foi violentada na escola. Não, mas na escola não pode boné. Então, assim, são as regras criadas como punição e exclusão, que é isso que você está dizendo. Então, nós temos que discutir que sociedade é essa, o que nós queremos. Eu quero contar um absurdo agora, semana passada teve uma plenária e foi lá no TJ. E aí recebi um convite de Brasília e tal, uma plenária para falar de jovens negros. No convite estava bem explícito assim, proibido entrar com bermuda, boné de abarreta, calça não sei o quê. Gente, eu saí da minha casa, eu não ia, eu peguei o Uber e fui. Eu esperei toda a plenária para me dizer, gente, peraí, vocês estão falando de jovens negros de periferia que não pode entrar aqui dentro? Quer dizer que aqui só pode entrar os gemados, os jovens negros só entram gemados. Aí eles podem entrar de bermuda, de boné, só o gemado. Não tem lógica vocês falarem da minha vida, entendeu? Da vida dos meus filhos, e eles não poderem vir aqui discutir, porque se eles não tiverem uma calça para vir. Exatamente, é sobre então isso. Eles não entram. E aí isso foi uma polêmica. E isso porque não queriam nem deixar eu falar. Eu tive que falar, ou você me dá o microfone para falar, ou então eu vou gritar, vou falar de voz. Aí concordaram que eu falasse, né? Porque assim, eu já falo alto, já sou bem escandalosa. Você não precisava do microfone. Eu não precisava do microfone, porque eu iria gritar lá mesmo. E fiz minha fala e saí. Eu vim da minha casa indignada.
Entendeu? E era uma plenária para a juventude negra, para discutir a vida de juventude negra. Que vida é essa, né, Ilma, que estão discutindo? Que Sem é a presença da sem a juventude presença da negra. periferia. A periferia não podia entrar no Tribunal de Justiça, porque não pode entrar de bermuda, não pode entrar de boné, não pode entrar de não sei o quê. A representatividade. Qual é o jovem que a gente tem na Câmara hoje? Não Ou na Assembleia existe, Legislativa? não existe. Preto. Qual é o jovem? Não existe. Não não tem, existe. gente. Tem os brancos que Exatamente. herdaram a carreira do pai, É, que aí é herdou a carreira. política do pai, é carreira política. Aí Entendeu? é difícil, mais difícil. Ninguém- É sobre isso, né? Não Por isso é? que a gente precisa da Sandra Crioula, nossa conselheira. Bom, Quem é da aqui região está, por noroeste, favor, olha, tá? tá pedindo voto já. peçam votos para mim, Ai. gente. Eu gostei Eu tenho- desses 530 aqui, porque já tá perto dos 50, então... Pertinho dos 50, tá vendo? Bem próximo. Mas eu vou Nós- torcer e vou votar em você, viu, Sandra? Muito Então, obrigada, eu vou chamar muito vocês obrigada. para a região noroeste e estar com a Sandra também. E eu peço Obrigada. voto, hein? Que Vamos bom, pedir gente, voto, ó, claro que nós vamos estamos- pedir, porque para além de ser uma mulher, é uma pessoa que está sempre na luta, está sempre na discussão, que pauta, sim, as mulheres negras, que pauta a juventude negra, periférica, né? Que pauta o sistema carcerário, que É quer discutir a verdade. estrutura da sociedade. Então, é esse tipo de conselheira que a gente precisa, que a gente quer, então eu espero que você tenha muito sucesso nessa jornada aí. Para nós, porque quem vai ganhar é a gente, Ai, viu? muito obrigada. Você vai ter só trabalho. Muito obrigada. Nossa luta ela é humilde, né? Porque sem recurso, não tem esse recurso. Consegui fazer um santinho correndo ali, pedindo ajuda dos amigos, né, Cíntia? Eu E sei. fizemos esse santinho. Mas o trabalho, eu não tenho sonho de ser conselheira. Eu tenho um trabalho de ser conselheira. Eu tenho um trabalho para estar conselheira. Sonhar, eu sonho em ir para Bahamas, ganhar muito dinheiro. Ah, entendeu? leva a gente, viu? Agora, conselheira, eu quero estar lá para trabalhar, para lutar. Porque eu sei o que acontece com a criança e o adolescente da região noroeste. Todos os dias nós temos pais e mães na minha porta, embora não esteja conselheira tutelar, mas eu costumo dizer que eu já estou conselheira tutelar na prática há muitos anos. Nós Eu trabalhamos, nós conheço você e sei que é encaminhamos, verdade. encaminhamos para os órgãos competentes, tentamos amenizar a dor de crianças que ficaram órfãos do Covid, que ninguém fala disso. Nós temos N filhos órfãos de pai, de mãe, de avó, de tio, de tia, e ninguém pensa nessas Cuidado crianças. por vizinho, por Cuidado gente. por vizinho, ou cuidado por uma filha de uma menina de Irmã. 16 anos que ficou e cuida no fundo da casa de um parente distante. E ninguém fala disso, gente. Ninguém fala. Entendeu? Nós tivemos uma pandemia que matou milhares, acabou com muitas famílias. E ninguém fala. Quem cuida dessas crianças? Entendeu? O sistema público não cuida, a escola não cuida, a saúde não cuida. Ninguém sabe, ninguém mapeou. Quantas crianças, eu vou dizer do meu território, quantas crianças negras estão órfãs dos seus pais e das suas mães. Então, o meu trabalho vai ser um pouco em cima disso. Muito bem. Bom? A gente precisa de tu, mulher. Muito obrigada, Sandra. Sandra Martins, Sandra Crioula, conhecida mais como Sandra Crioula. Obrigada, Eu vou torcer mesmo por você e vou fazer mais do que isso. Estou pedindo já voto mesmo, porque eu acredito que mulheres precisam estar... mulheres que têm trabalho precisam ter representatividade, por isso é garantir a representatividade. E é isso, eu sei que quem vai ganhar é a região noroeste, eu sei que quem vai ganhar são as crianças, quem vai ganhar são as discussões sobre essa pauta, que não está sendo, né, pautada pelos governos, pelos órgãos públicos, né, que é sobre nossas vidas. Então, muita sorte. Muito obrigada. Obrigada, mulher. Sucesso, né? Obrigada. Aí, Oliveira, minha linda, muito obrigada também por você estar aqui presente com a gente. É sempre um prazer te ouvir, né? Essa troca de educação, de movimento, de organização. Não some não, você tá linda, fica só viajando, mas é para ficar aqui de vez em quando também. Olha Volte. só, eu tô chamando todo mundo para viajar. A gente pode viajar dentro de casa. Basta a gente imaginar que a gente pode e deve curtir a vida. Eu falo assim lá no meu bairro, vamos embora, todo mundo aqui, hoje é sexta-feira, né? Vamos fazer das nossas vidas, cada momento, um momento mais feliz. Uma honra estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Confesso que eu estava meio preguiçosa, mas assim, quando a gente começa a se energizar uma com a já outra... acabou? Como assim? A Eu gente também se acho. Vamos empodera, fazer não é? Gente, não pode ser um de 2 horas, não? A gente vai precisar fazer isso. Vai, porque assim as pautas são muito grandes, né, Ilma? Sim. Não dá pra gente ficar numa conversa de 15 minutos, de 50 olha, minutos. É não dá. pouco. Se pegasse é pouco. só um tema, era muito. Agora você Não, imagina assim. vários, assim.
Mas muito muito obrigada, bom. viu, meninas? E, por favor, voltem. Voltem mesmo. Eu Estou à adoro conversar disposição. com vocês, então, assim, a gente vai continuar nosso papo aqui. A gente já tá até programando um happy hour na saída. Ai, Isso mesmo. É isso Vamos mesmo. estar aí, né? Essa semana tem um feriado, então dá pra feriadão, gente, né? dá pra gente ter um. Eu convido. Ó, Eu vou? Vamos para a aldeia. Eu vou. olha, Olha, já não tá bom. posso, Você tem gosta de lá campanha. na região, aldeia, é? Vamos Da lá sua para os região. Chavantes, atravessar o Rio Maravilha. Araguaia. Ah, tá. Eu pensei que era Gente. alguma Não, coisa que aldeia. chamava aldeia Não, aqui. não é aldeia Não, dela é aldeia mesmo. mesmo. Você vai pra aldeia. Uai, Que nós maravilha. precisamos disso, né? Muito bem. Reconectar, né? Tem que Faz estar, bem, faz né? bem. Vou Tá com morrer a de inveja, né, terra. Sandra? Rio, eu também, assim, vou me preparar para a próxima eleição estar lá. Muito Próxima bem. vez, Muito né? bem. Eu vou Pode trazer ser. energia positiva para você. Traga energia positiva. Obrigada nós mesmo, mesmos. meninas. Você Obrigada que a assistiu você. e acompanhou, espero que você tenha gostado. Eu adorei conversar com vocês. O podcast a gente pensou nesse formato para a gente poder discutir as coisas das nossas vidas, né? A gente compartilhar um pouco e te ouvir. Então, não esquece de compartilhar esse link, não esquece de ir lá colocar um like, né? De colocar seu comentário, o que você achou, o que você gostou, quem que você quer que a gente converse, o que a gente pode conversar, né? Se tá gostando, se tá bom desse jeito, se a gente pode aumentar alguns minutinhos. Vai fazer. A gente não vai se Maravilha. divertir muito com mais minutos, né? Mas é isso. Muito obrigada. Até a próxima. E, por favor, não esqueça, compartilhe. Até breve. Muito bem.